Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada e ao vivo. Pois é, retomamos aí a nossa programação normal e nada melhor do que aproveitar que ainda estamos ali no nosso mês de janeiro para trazer a grande campanha ali para o nosso foco. Vamos falar hoje, gente, sobre o Janeiro Branco, sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, da gente reconhecer as nossas emoções, identificar os nossos limites e principalmente saber quando pedir ajuda. E nada melhor do que esse bate-papo em uma segunda-feira, que é aquele dia que a gente deixa reservadinho na nossa agenda para falar, para colocar a nossa saúde mental em foco. Aproveito para te perguntar como anda o seu autocuidado. Tem cuidado aí da sua saúde mental? Foi esse tempo, gente, em que isso era considerado luxo. Hoje em dia a gente mais do que entendeu, mais do que assimilou que isso é sim uma necessidade. Trago dados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, temos mais de 1 bilhão de pessoas neste nosso mundo convivendo aí com questões relacionadas aos transtornos mentais, principalmente a ansiedade e a depressão. E quando a gente para olhar para nós, brasileiros, está crescendo, está em completo crescimento o número de profissionais que têm pedido afastamento do trabalho por questões relacionadas à ansiedade e depressão. Vou até trazer dados mais pontuais para você que está me assistindo agora. Em 2023, 288 mil pessoas precisaram se afastar do seu trabalho, largar ali o seu cargo, a sua função no dia a dia para cuidar de questões relacionadas à saúde mental. Em 2024, gente, esse número aumentou 68%. E em 2025, ano passado, esse número aumentou ainda mais, 143%. Por isso, mais do que justificado o nosso bate-papo de hoje. Te lembro que nós estamos ao vivo em transmissão pelo site, que é www.hittv.com.br. Então é muito fácil você compartilhar o nosso link de transmissão para que a gente consiga chegar nessa pessoa agora que passou pela sua cabeça, que também precisa ter acesso a esse bate-papo. Também te lembro que nós temos sim um aplicativo, chama Hit Play. Entra lá na sua lojinha está disponível tanto para iOS quanto para o sistema Android. Então lá você consegue não só acessar ali a nossa programação ao vivo, como se você perdeu ali o seu programa favorito, você consegue assisti-lo também. Te convido a você participar aqui do nosso bate-papo. Traz pra gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Nosso WhatsApp já está disponível para receber a sua mensagem e trazer, é claro, para o nosso bate-papo. Eu costumo dizer, gente, que muitas vezes a gente fala assim, não, mas a minha questão ela é tão pessoal, não vai interessar para ninguém. E você pode ter certeza que enriquece e muito a nossa conversa aqui. Portanto, não deixe para depois e aproveite que essa consulta foi marcada para você com todo carinho, combinado? E nós temos também aquela clássica enquete já acontecendo aonde? No nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Entra lá, clica nos stories que você vai ter acesso a essa enquete aqui. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela, que está aguardando, é claro, pela participação da nossa audiência. Janeiro Branco é o nosso tema de hoje. Qual o pensamento mais pode atrasar a busca por um tratamento? Vamos lá, queremos a sua verdade. Isso é só uma fase, vai passar. Se eu pedir ajuda, eu vou parecer fraco, vou parecer fraca. Isso passa pela sua cabeça? Outras pessoas estão piores do que eu, ou seja, gente, meu caso, ele não é um caso que eu preciso buscar ajuda. Tem gente pior que eu. É assim que você pensa? Se sim, a sua é a terceira alternativa. E a gente tem ainda uma última alternativa que diz assim, terapia não funciona para mim. Clica lá, se essa, é claro, for a que corresponder ao seu pensamento quando a gente fala aí sobre como trabalhar essas questões de saúde mental que você pensa a respeito, combinado? Vamos então conhecer quem são as participantes, as nossas convidadas de hoje na tela. Começando pela doutora Tatiane Paula, que é psicóloga. Com mais de 15 anos de atuação e especialização em terapia cognitivo-comportamental, auxilia na identificação e transformação de padrões de pensamentos e comportamentos que interferem na qualidade de vida. Seu trabalho é estruturado e focado no desenvolvimento da autonomia emocional do paciente. Entre os principais desafios do processo terapêutico, destaca a dificuldade de reconhecer padrões emocionais automáticos. Olha que interessante, aqueles que se repetem sem que a pessoa perceba. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a doutora Gislene Gorgueira, neuropsicóloga.
Atua há 42 anos na profissão, guiada pela sensibilidade às dores e inquietações do próximo. Seu principal diferencial está no atendimento humanizado, pautado pela ética e pelo amor à profissão. Considera um dos principais desafios trabalhar a ansiedade dos pacientes ao longo dos tratamentos, estimulando a consciência emocional, o autoconhecimento e uma conexão mais saudável com a realidade. Doutora, sejam muito bem-vindas aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada pelo espaço, e é muito importante uma pauta como esta que está ocorrendo hoje, num veículo tão respeitado e tão importante de comunicação. Saúde mental não é frescura, não é luxo, é necessidade, não por acaso que a mente ela ocupa esse espaço superior em todo o nosso conteúdo aqui. Então, a gente pode falar hoje sobre somatizações que acontecem quando você não trata a sua saúde mental, que reflete no corpo. Então, esse cara aqui, ele manda em tudo, ele comanda tudo de tudo. Fato. Seja muito bem-vinda também, doutora. Boa tarde a todos. E é um prazer poder estar aqui falando de um assunto tão atual, tão importante e que merece toda a nossa atenção e cuidado. E uma coisa, já até para a nossa audiência, que eu notei lendo aqui a apresentação de vocês, é que vocês duas falam sobre uma questão que é muito interessante, que é dar ao paciente a autonomia, para que ele, inclusive, não seja dependente, para que ele consiga se entender, identificar os gatilhos e ele mesmo ali, de repente, depois de um tempo, é claro, ter o domínio sobre a própria história. E isso é muito sensacional, porque muitas pessoas que às vezes têm receio de frequentar uma terapia, um psicólogo, pedir ajuda, muitas vezes acham que vai ter essa dependência. Eu notei nas fichas de vocês que vocês trabalham exatamente essa autonomia no paciente, né? Tornando ele forte, vamos dizer assim? É o objetivo, porque cada pessoa é singular em si mesmo e não existe o tratamento pronto. Então, a escuta e você acolher esse paciente e fazer com que ele possa ir nesse processo do autoconhecimento é fascinante. E isso é feito a quatro mãos. Quando falamos de um tratamento psicoterapêutico, nós estamos falando de um processo de transformação. Então, esse paciente, ele entra no consultório muito fragmentado, confuso, às vezes com estigmas sociais, que está inclusive na enquete, que às vezes interfere na tomada de decisão desse paciente. Então, o vínculo terapêutico, ele precisa ser muito acolhedor. A pessoa, ela precisa absorver os conteúdos que ali a gente desenvolve junto com esse paciente, para que ele seja conduzido nessa psicoeducação de que ele consegue se tornar o próprio terapeuta. Eu sempre digo isso, porque ele sai daqueles comportamentos estruturados, distorcidos, automatizados de comportamento, uma vez conhecido, né, a distorção que acontece de comportamento, ele passa para comportamentos mais estruturados e ele está preparado para a alta. Eu costumo dizer sempre, o processo psicoterapêutico é como se fosse um raft, você está num bote e eu estou ali conduzindo com ele, eu estou ensinando ele, mas no final ele me deixa na margem do rio e ele tem a capacidade de seguir sozinho. Por que o janeiro branco, né? A gente vem ali da famosa dezembrite, onde a gente para refletir a respeito de vários marcos, né? Vários objetivos que a gente tinha, que a gente não conseguiu realizar e de repente agora a gente encara um janeiro branco. Explica pra gente por quê. Muito interessante, a gente observa crescendo essa preocupação desde 2010. Em 2010 nós tivemos uma estatística aí que mostrou exatamente o Brasil vivia nessa época um aumento crescente desses marcadores de ansiedade, indicadores de ansiedade, depressão, afastamento em relação ao trabalho por um alto nível de estresse, também o aumento do uso dos psicofármacos. Foi uma era bastante marcada por isso e com essa crescente estatística. Os profissionais de saúde começaram a ficar extremamente preocupados e não poderia ser diferente porque a estatística só crescia.
Depois de uma organização, mas apesar de toda a preocupação, percebia-se o quê? Existia muito preconceito, inclusive também nos órgãos públicos, na sociedade de um modo geral. Então, o indivíduo não conseguia expressar a sua dor, não conseguia colocar as suas queixas, porque, antes de mais nada, ele mesmo já se julgava e esse preconceito veio nessa cultura arrastando há anos. O que foi interessante que em 2014 o psicólogo foi na região de Minas Gerais, Uberlândia, o Leonardo Abrão Pires Rezende, é isso mesmo, que hoje ele é o presidente desta campanha que foi instituída do Janeiro Branco. E ali então ele se comunica com outros profissionais e vão para o palco social, exatamente fazendo palestras em empresas, em escolas, e ali foi começando esta mobilização, atingindo o propósito que era esse despertar da consciência para um tema tão importante. Agora, haja vista, olha que interessante, esta parte do janeiro. Foi o primeiro ano, porque isso aconteceu, essa mobilização, pela primeira vez em 2014. Mas muito interessante foi que também em 2014 foi estudado pela primeira vez, foi publicado um artigo dizendo o fenômeno, melhor dizendo, do começo, do novo começo. E isto foi o Fresh Start, que foi publicado nesse artigo, inclusive na revista Psychology Science, nessa época de 2014. O que acontece no cérebro? O que passa nessas funções cerebrais? Então, observou-se o seguinte, que quando você tem lá o efeito, o fenômeno do novo começo, o seu cérebro se organiza, ele aceita melhor e você fica mais motivada para isso. Então, como que funciona? Um exemplo, no meu aniversário, a partir de tal ano eu vou mudar, eu tenho um marco aqui. Segunda-feira eu começo isso ou faço aquilo outro. O mês que vem eu resolvo isto e toma diretrizes diferentes. Então, isso o cérebro entende o quê? Houve uma ruptura, um passado que não funcionou, que não deu certo ou marcado por fracassos. Mas quando eu tenho um marcador temporal, eu tenho no meu cérebro o seguinte, existe a possibilidade de um futuro promissor e isso motiva o planejamento e, sobretudo, as ações. E aí nós temos o Janeiro Branco como uma página em branco para que a gente comece a organizar e a definir melhor as nossas escolhas. E assim, tudo afeta a nossa saúde mental e a nossa saúde mental afeta em tudo. Mas em contrapartida, eu queria te perguntar, doutora, a gente pode se considerar analfabetos emocionais? É interessante que a colega, ela fala do Janeiro Branco, desse início, né, desse start que o cérebro, principalmente o sistema nervoso central, a região frontal tem dessa crítica, desse discernimento de que é um novo começo. Só que as pessoas esquecem de falar também da síndrome do final do ano, que é o que antecede janeiro. E pouco se fala sobre a síndrome do final do ano. É um momento que a pessoa faz o balanço da vida. A famosa dezembrite. Total, total. E aí a pessoa, ela fica ali fazendo tipos de comparação com ela mesma, com a vida das pessoas. E nesse sentido, as redes sociais, elas às vezes prejudicam muito nesse sentido de comparação. Nós recebemos muito no consultório pessoas que adoecem com esse movimento das redes sociais. Da vida perfeita, estou aproveitando minhas férias. E nesse sentido, nós, enquanto profissionais da saúde, nós passamos orientações para os nossos pacientes que isso, na verdade, é o grande palco, mas existe o bastidor da vida de cada pessoa. E nós, como profissionais da saúde, temos uma obrigação de também mostrar a rede social como ela é de fato. Eu, por exemplo, na minha rede, eu sempre coloco a vida como ela é, com seus perrengues, com as coisas que acontecem que é muito bom. E nos bastidores, enquanto estávamos aqui com o nosso probleminha técnico, eu e a colega, conversamos sobre a vida, que ela como ela é, de altos e baixos. Então, eu vejo que nesse nosso
bate-papo de conscientização da saúde mental e ainda bem que nós temos esse espaço para tirar esses estigmas sociais da saúde mental que impede as pessoas de procurar ajuda. E a enquete começa falando sobre isso. Nos bastidores estávamos justamente discorrendo sobre isso. Olha, a vida é de altos e baixos e nós precisamos ter ali a flexibilidade, a habilidade boa o suficiente para lidar com as adversidades da vida. Nós estamos preparados, mas é isso que vai nos tornando cada vez mais humanos, entendemos as nossas imperfeições e ao mesmo tempo amadurecemos e adquirimos a nossa inteligência emocional. Que isso é extremamente importante. Daqui a pouco a gente vai descobrir como melhorar, aperfeiçoar e adquirir para algumas pessoas essa tal da inteligência emocional que parece óbvia, mas para muita gente não é. Eu estava aqui falando no comecinho do programa sobre sermos considerados aí um dos países, nós estamos em primeiro lugar com relação aos transtornos de ansiedade, somos considerados no ranking mundial o país mais ansioso e quando a gente fala sobre depressão, ocupamos ali o 5º lugar. Não estamos em primeiro, mas estamos ali entre os primeiros. Queria entender o que são esses transtornos, o que caracteriza a ansiedade, o que caracteriza a depressão. Vamos começar pela ansiedade, doutora. Bom, na ansiedade você tem um nível de estresse sempre é precursor. Você sempre os seus níveis de estresse vão aumentando, você não vai gerenciando, a demanda é muito alta, o afastamento de si mesmo. Uma das principais queixas que eu vejo no consultório, eu diria, é a falta da identidade. Então, esse apelo social, principalmente pelas redes sociais, a vida perfeita, como a colega bem colocou agora, e que ela tem essa delicadeza, esse cuidado de estar colocando aí um equilíbrio, digamos assim, porque o equilíbrio é a base de tudo. Então, quando você foge desse equilíbrio, você começa a aumentar os seus níveis de estresse, você começa a alterar a sua fisiologia, nível de cortisol, você começa a trazer um sofrimento para essa parte frontal, o nosso lobo frontal, que fica difícil de fazer esses julgamentos. Aumentando o nível de estresse, você começa nessa ansiedade, é a síndrome do e se? É um sofrimento que você passa a ter e muitas vezes esse sofrimento não é real. Porque quando você se expõe a níveis de estresse alto, você começa a você vai desregulando o seu estado de alerta. Como você se expõe várias vezes nesse mecanismo de luta ou fuga, você começa a ter esta parte, esse radar, ele está sempre atento a alguma coisa. Isso causa um desgaste de energia enorme e você deixa de viver a percepção do seu hoje, da sua realidade, para viver muito mais no futuro e sofrendo com esse futuro que muitas vezes nunca vai chegar. E aí, se você não trata, se você não busca ajuda, ou por vergonha, ou porque acha que vai passar, como você bem colocou ali na enquete, não é? A primeira, acho que questionamento, a primeira resposta, você vai tornando isso crônico. E isto vai cada vez progredindo, chegando a uma síndrome do pânico e vai para uma depressão mais crônica, maior, e assim vai. E só para aproveitar aqui o ganchinho que você trouxe para a gente, vou chamar mais uma vez a nossa enquete para você que nos assiste. Caso você ainda não tenha participado, não deixe de participar. Está acontecendo lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca para a gente, por favor, a enquete que está aguardando pela participação do nosso público. Qual pensamento mais pode atrasar a busca ali por um tratamento? Isso é só uma fase, vai passar. Se eu pedir ajuda, eu vou parecer fraco, fraca. Outras pessoas estão piores do que eu, não faz sentido. Ou terapia não funciona para mim. E agora, doutora Tatiane, entre homens e mulheres, né? Quem ali sofre mais com essa condição e quais são os sintomas ali para quem nos assiste para conseguir identificar quais são os gatilhos mais importantes? É inerente ao gênero, então no nosso consultório sempre existe essa demanda da ansiedade, porque toda a estrutura social, ela vem de uma cobrança de que você, eu, todos nós precisamos dar conta de tudo o tempo todo. E no advento da mulher no mercado de trabalho, e isso é muito bom, hoje temos mulheres chefes de família,
Então, ao mesmo tempo, existe uma sobrecarga social, de cobrança social sobre a mulher. Obviamente, ainda eu vejo isso como reflexos do estigma social ainda que prejudica o acesso das pessoas para buscar ajuda para a saúde mental, principalmente nos homens, né? A gente vai falar de machismo estrutural, patriarcado. Eles ainda têm uma dificuldade para procurar ajuda, mas ainda dentro desse estigma social. As mulheres, elas têm essa habilidade. Nós, mulheres, somos multitarefas. Nós cuidamos da família, trabalhamos. Tentamos, lutamos, batalhamos por ocupar espaços, inclusive masculinos, Tal. mas isso tudo tem seu preço. Com certeza. Toda mulher tem o seu poder, a sua força, a sua feminilidade. E às vezes ela se coloca em segundo plano, se antecipando dentro do que a colega, a doutora, estava dizendo sobre tipos de pensamentos irrealistas, essa tentativa de dar conta de tudo. Então, quando eu falo que é inerente ao gênero, tanto homem quanto mulheres sofrem com a ansiedade nesses tempos modernos de cobrança social. E aí falamos de novo de rede social, a vida do outro está indo, o outro está viajando, o outro construiu coisas e patrimônios. E nós, enquanto profissionais da saúde, quando acolhemos essa pessoa que chega no consultório, a gente mostra o bastidor dela, a trajetória dela, a capacidade que ela pode ter para seguir em frente à vida que ela pode ser o próprio protagonista, sem comparação. Porque se nós estamos num contexto social, e aí a gente pode dizer assim, quando nós estamos na escola, qual a universidade que você irá fazer? Se você está na universidade, qual o emprego? Se você namora, quando casa? Se casa, quando vai ter um filho? Então, a cobrança social não pode interferir no que você sente, daquilo que é a sua essência, daquilo que é os seus valores, daquilo que são os seus princípios. Então, nesse sentido, a psicoterapia, ela vai trazer esse resgate, e a doutora falou muito bem nessa questão do tratamento, trazer essa pessoa para aqui e agora, desmistificando todos os pensamentos, que a ansiedade é uma antecipação daquilo que não aconteceu, saindo dos pensamentos irrealistas para pensamentos realistas. Então, a gente sempre vai trabalhar com esse olhar. Dani, qual a evidência de realidade que você tem que isso que você está pensando é real? E aí você vai chegando cada vez mais a uma conclusão, uma consciência no aqui e agora, que isso é um pensamento irrealista, não aconteceu. Portanto, se não aconteceu, ele é irrealista. Vamos para o que é real, vamos viver o aqui e agora, mas em tempos em que é muito cobrado, que nós temos que produzir, a gente fica se antecipando. Se não tratar, é isso que a colega, a doutora, falou. Pode cronificar, e aí muito necessário o apoio do médico, psiquiatra, para entrar com um tratamento medicamentoso em alguns casos quando cronifica. Porque a gente tem, inclusive, como manifestação a síndrome do pânico, por exemplo, né? Exato. E a síndrome do pânico, muitas pessoas acabam chegando, né, em emergências nos hospitais com sintomas que são extremamente físicos, né? Isso. A sensação é de que você está tendo ali um início de um infarto, um AVC, né, devido à dor de cabeça, enfim, queria entender um pouco sobre esses sintomas que são físicos também, que muitas vezes a gente confunde. E vai evoluindo, porque na verdade nada começa do dia para a noite. O seu corpo vai dando sinais, e se esses sinais não são respeitados, por isso a importância da campanha do Janeiro Branco, porque faz um despertar, te chama para a consciência. E esses sintomas vão sendo crescentes até que se dá entrada em hospital, principalmente uma ansiedade não controlada, você evolui, chega para uma síndrome do pânico, dá entrada a um hospital,
de repente estou infartando, e você vê que é um descontrole também da pessoa emocional. Isso não é fraqueza de forma alguma, nós temos que entender isto, que é uma exposição demasiada, é uma fadiga que você tem sináptica, que o seu corpo está pedindo socorro. E fazendo um gancho no que a doutora colocou, a colega colocou muito bem, que essa parte do gênero é muito importante e o nosso telespectador deve entender esses números, porque foi alarmante quando eu fiz uma palestra recentemente sobre o suicídio e nós estamos aqui evoluindo, como você bem perguntou, como é que esse sintoma da síndrome do pânico, se você deixa para lá, é só um momento, é só por um fato isolado e você vai negligenciando isso, nós temos inerente ao gênero, sim, a situação da ansiedade. Mas olha o que acontece quando isso evolui para uma ideação suicida. Então, hoje, nós temos dados do DataSUS, temos dados dos boletins epidemiológicos do Ministério de Saúde que mostra que a mulher, ela tem, assim, cerca de 68% a 70% a mais do que o homem quando ela tem ideação suicida. Na tentativa da ideação suicida, a mulher também está ganhando aí. Ganhando não, perdendo, né? Mas eu digo estatisticamente falando. Mas veja, o que me assustou, eu não sabia que era tão relevante assim. Quando há a consumação, quando realmente da ideação passa ao suicídio, o homem está à frente em 78%. Eu não sabia desse dado com tanta precisão. Ou seja, vem ao encontro de tudo aquilo que nós estamos falando hoje aqui e despertando, porque esse preconceito, esta dor que eu vou esconder com o medo de um julgamento posterior, está tirando vidas. Olha que estatística, a cada 40 segundos, nós estamos aqui conversando, a cada 40 segundos tem alguém tirando a própria vida no globo terrestre. Por dificuldade de lidar com questões de saúde mental. Por isso, gente, esse nosso bate-papo que a gente está tendo aqui hoje pode significar o início da sua transformação. Exatamente. Pode ser uma viradinha de chave ali para você. Temos participação, perguntinha da nossa audiência na tela. Então, vamos lá para a nossa primeira participação da Carla Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Carla, antes de mais nada, seja muito bem-vinda à sua consulta. Tenho dificuldade de falar sobre o que eu sinto e acabo guardando tudo. Como saber se eu preciso de ajuda psicológica ou se consigo lidar sozinha com isso? Como que a gente pode trazer orientação para a Carla? Porque eu acho que são muitas as pessoas que têm essa sensação, né, de eu consigo, gente. Eu consigo lidar, mas é ali, né? Qual é o limite disso? Olha, nesse sentido, né, colega, é a Carla que está dizendo. Mas os dados alarmantes do suicídio nos homens é muito o que a Carla coloca. Será que eu consigo lidar sozinha? Porque, na verdade, quando falamos de saúde mental, precisa procurar o psicólogo, o psiquiatra em alguns casos, mas os homens, eles têm uma questão ainda dessa resistência em procurar ajuda. E aí a gente falou até anteriormente sobre o machismo estrutural, o patriarcado e a sociedade contribui com isso. A Carla, parabéns a Carla por ter colocado aqui a pela participação. coragem, inclusive, exatamente, né, de expor. pela coragem. E olha que corajoso, uma mulher, e vi a sua pergunta, ela está buscando ajuda aqui na nossa consulta, na nossa conversa enriquecedora, mas até o momento não apareceu um homem. Então, que este espaço, ele realmente seja transformador para você, telespectador que está assistindo, para procurar ajuda, dê o primeiro passo. E aí, colega, sempre se fala muito, os homens, né, quando eles nos procuram, mas eu tinha outras prioridades, principalmente os empresários, eu tinha uma empresa para cuidar, a família e responsabilidades. E aí eu sempre brinco, né? Eu gosto de trazer uma forma mais irreverente de acolhê-los. Eu falo, olha, nenhum CNPJ vale a sua vida. Sim. Então, calma, né? Então, que espaço maravilhoso para falar sobre isso, né?
E se você me permite, a Carla, parabéns mais uma vez, mas quando nós temos um problema, você vai tentar gerenciar aquele problema. Se aquilo te traz um certo conforto e um controle, então ok, você conseguiu dar conta daquele problema. Mas se você percebe que os dias vão passando, aquilo vai te incomodando cada vez mais. Tirando o sono. Tirando o sono, trazendo outras complicações. E você percebe que o nível de ansiedade vai aumentando, é hora de procurar ajuda sim. Esse aí acho que é uma linha tênue que só você, Carla, vai saber identificar. Mas a grande questão ali é você não ultrapassar esse limite, porque isso pode custar caro. Quanto antes, tempo é vida, não é verdade? E então, a prevenção, quanto antes você buscar ajuda, melhor. A prevenção é tudo para não chegar nesses níveis que vão se transformar num transtorno, às vezes numa síndrome crônica, e é um sofrimento fisiológico, psíquico. Isso não vale a pena. Exatamente. Muito obrigada, viu, Carla, pela sua participação e coragem também. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a depressão, que ocupamos aí o 5º lugar no ranking entre os países que mais, com mais pessoas sofrendo aí com relação à depressão. E ao contrário do que muita gente imagina, a depressão não é aquela pessoa que fica no cantinho chorando, não é? A depressão se trata ali de uma ausência de vida, de você perder a vontade, da vida. A pessoa, ela tem uma ruptura com aquela realidade. Então, tudo que acontece no entorno dela, ela tem um olhar mais, que a gente fala de ambivalência de humor. E isso é muito confundido com bem-estar. E muitas vezes a pessoa que está sorrindo, na verdade, ela está passando por um grande problema, questões internas que as pessoas, a rede de apoio que cerca essa pessoa, esse paciente, não reconhece. E às vezes minimiza, colega? Assim, não, mas isso é bobagem, é frescura. Vamos viajar, fazer alguma coisa diferente, passear, jantar. Mas, gente, é uma alteração neuronal, psíquica. E muitas vezes é confundido com preguiça, né? Aquela pessoa é desleixada. Complicado isso. O corpo E existem luta 6 pra isso. subtipos, certo, doutora, da depressão? Sim. E o corpo, por exemplo, ele vai lutando contra isso. Porque como bem nós temos hoje o Janeiro Branco, mas cada ano ele está tendo um tema. E o tema de 2026 do Janeiro Branco é paz, equilíbrio e saúde mental. Então, focando na depressão, mas também, como você bem colocou, alguns estágios que essa depressão vai colocando, mas outros espectros que nós temos também, de vários outros transtornos que a gente tem lá, o estresse, a ansiedade, a depressão maior que vai indo e vai progredindo isso tudo, nós vamos tendo um sofrimento fisiológico que vai, como a gente bem colocou, o quê? O equilíbrio. Esse equilíbrio vai fugindo do seu controle. A vida passa a ficar em preto e branco. E, na verdade, você colocou de uma forma muito correta, que às vezes você esperar, você não está em depressão, você está aí conversando, veio à festa, você está trabalhando, você não está em casa trancado. Nem sempre nós vamos encontrar esse tipo de quadro. Nós temos aí também as pessoas que estão produzindo no seu ambiente de trabalho e estão com humor depressivo. E isso tudo, se você vai deixando para lá, isso é que é o maior perigo, porque é silencioso. Amanhã eu melhoro, depois eu melhoro. E é importante também um olhar multidisciplinar, porque às vezes é necessário que você tenha uma intervenção medicamentosa, você leve isso, por exemplo, aos cuidados de um psiquiatra, ele vai escolher a melhor medicação para estabilizar esse humor, para que dentro dessa estabilidade a psicoterapia venha fazer o seu efeito real. Porque ela é química também, né? Mas sem dúvida alguma, principalmente, você tem aí vários fatores que vão determinar. São muitas variáveis conjugando neste cenário para que você tenha um bom prognóstico. A gente também vive uma questão aí com relação ao preconceito do uso de medicamentos, né? Exato. E quando ele é necessário, ele é um grande aliado. Ele precisa, obviamente, ser colocado de forma estratégica, a fim de que depois de um tempo você consiga, de fato, sobreviver sem ele. Mas por um determinado momento, ele pode vir a ser essencial. Por isso, é claro, a importância de buscar ajuda e não se automedicar, principalmente questões relacionadas à saúde mental. Temos mais participação da nossa audiência na tela.
Então vamos lá, agora quem participa é o Gilberto, aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Boa tarde para você também. Como saber se o que eu estou sentindo é uma reação normal ao estresse ou pode, de fato, indicar um transtorno emocional? E você, doutora Tatiane, que tinha comentado a respeito da participação dos homens, Gilberto chega, então, para representá-los. Olha, parabéns ao Gilberto por ter essa coragem de colocar em um posicionamento que cada vez mais homens, né, assumam que eles também precisam de cuidados e apoio psicológico. E para compreender se isso, na verdade, está cronificando, é quando se tem prejuízos que nós chamamos nas AVDs, nas atividades de vida diária. Então, quando começa a ter um prejuízo na qualidade de vida, então é um momento para procurar ajuda. Eu queria pegar um gancho também, quando nós, e a colega vai concordar com isso, recebemos os nossos pacientinhos no consultório, existe uma resistência muito grande quando se tem sintomas muito aparentes no paciente, quando ele precisa de uma intervenção psiquiátrica. E aí, se tem também esse estigma do encaminhamento, e nesse sentido, o tratamento multidisciplinar ele é muito necessário, e as pessoas ficam com essa resistência de aderir ao tratamento. Eu costumo sempre brincar, né? Assim, olha, quando você tem uma questão no seu pulmão, quem você procura? Pneumologista. E quando você precisa cuidar do seu coração? Cardiologista. Aliás, né, colega, a gente recebe muito encaminhamento de cardiologista, porque a pessoa está com síndrome do pânico e não é constatado nada, e isso é uma coisa sintomática, né? Tá. Então, por que você está resistente a fazer o tratamento psiquiátrico? Ele precisa cuidar de você agora, e justamente essa parte que a doutora estava dizendo, para uma remissão de sintomas, para dentro do processo psicoterapêutico, a gente psicoeducar esse paciente para que ele passe desses comportamentos disfuncionais para os estruturados. Mas ele precisa de uma estabilidade, porque existem sintomas. Então, Gilberto, se você tem sintomas que prejudicam a sua qualidade de vida, insônia, taquicardia, pensamentos ruminantes, né, que são ali, que gerem em você angústias, incertezas, procura uma avaliação psicológica, começa com o psicólogo, aí se o psicólogo te encaminhar para um colega psiquiatra, confia, é necessário, né? E que bom que você participou aqui conosco. E também, só para complementar, Gilberto, funciona da seguinte forma: nosso corpo é como uma orquestra, não é verdade, doutora? Um instrumento que desafina, a melodia toda, ela não vai ser bem interpretada ou não vai também atingir o sentimento que precisa. Então, esse autocuidado, esse olhar para si, só um parênteses que no Janeiro Branco deste ano, ele diz a seguinte orientação: troque o post-it de não posso esquecer. Então, você põe um post-itzinho ali. O Janeiro Branco, ele coloca assim: troque esse post-it para assim, já cuidei de mim hoje? Quais são as pequenas ações que você pode fazer? Às vezes não são grandes movimentos que vão determinar o seu bem-estar, mas sim a frequência de pequenas ações, pequenos cuidados diários, que você vai ter uma grande diferença no final da qualidade de vida, não é? E aí nós temos um leque de situações aí. Que são importantes, inclusive. Muito obrigada, viu, Gilberto, pela sua participação. Inclusive, porque essa reflexão que ele fez aqui com a gente, enquanto ele estava assistindo o programa, já é o primeiro passo, não é? Ele se reconheceu nas questões que vocês estavam trazendo aqui pra gente, e isso gerou ali aquela perguntinha: será que é normal? E isso já pode ser o start, a viradinha de chave para uma nova vida com mais qualidade. Que importância esse espaço que nós estamos tendo. Exatamente, né? Gilberto, muito obrigada. E temos mais participação da nossa audiência. Quando a audiência fica assim, eu até abro mão do meu roteiro, porque o que importa é que vocês sejam, é claro, que as dúvidas de vocês sejam tiradas aqui pelas nossas profissionais, as especialistas que estão aqui com a gente. Então, próxima participação na tela.
Vamos lá agora é da Jane Gonçalves de Salgueiro. Seja muito bem-vinda você também, Jane. Boa tarde. A ansiedade pode durar um mês? Olha ali como ela foi bem pontual. Às vezes não consigo nem respirar normalmente. E aí, o que a gente pode trazer de orientação para a Jane? Sim, a ansiedade pode durar, sim, um mês, 2 meses, ela vai evoluindo, porque você tem Essa questão da evolução, né? Exatamente, você tem ali pensamentos intrusivos, e esses pensamentos intrusivos ela quer controlar, e muitas vezes não consegue controlar, foge ao controle, porque o cérebro fica acelerado, isso dá uma fadiga sináptica, ela começa a consumir muita energia, inclusive, e é um desgaste, e por esse pensamento intrusivo chegar, ela diz, nossa, mas quem é que está controlando quem aqui? Muitas vezes você quer dominar, não posso pensar sobre isso, eu tenho que, você faz o esforço, mas ele vem, porque você já está no desequilíbrio. Existe um termo chamado homeostasia, que é utilizado na saúde, onde é a busca pelo equilíbrio, equilíbrio em tudo. O seu corpo ele foi feito para se autocurar, então ele busca este equilíbrio que é chamado, desde o tempo de Hipócrates, a homeostasia. Tudo aquilo que te afasta do equilíbrio, ele vai trazer uma continha para você pagar. Só que o seu corpo sofre diariamente para manter este equilíbrio. E se ele não está conseguindo, é porque tem algumas reações internas e externas que estão sendo maior do que o esforço que ele está fazendo. Então, se essa ansiedade está durando mais de um mês, por que esse equilíbrio não está conseguindo chegar? Quais são as variáveis que estão ao entorno desta nossa telespectadora que está impedindo que esse equilíbrio consiga? É uma noite de sono mal dormida? Uma preocupação excessiva? Muito tempo em exposição às telas? Alguma medicação? O que é que ela precisa? Ela precisa fazer uma avaliação, porque mais de um mês ela já começa a entrar em sofrimento. E é uma cadeia isto. E quando sofre, existe o que nós chamamos dentro da psicologia, começa a haver os transtornos psicossomáticos. Porque o que hoje nós temos como definição de saúde? Não é só você estar ausente de doenças, não é mais isso. Sim. Hoje é uma qualidade de vida psicossocial, biopsicossocial. Então você tem que estar bem biologicamente e como somos uma orquestra, como falamos ainda há pouco ao Gilberto, uma coisa vai desafinar a outra. E esta ansiedade de um mês, ela pode também aumentar cada vez mais, se ela não interromper isso com cuidado. É bem isso, que o janeiro branco sirva aí para poder ser um start, só o primeiro mês como um start, mas que os outros meses nós possamos partir para ação, não é? Como os telespectadores estão fazendo. Em ação, o que a gente pode trazer de orientação para a Jane, né? Por onde que ela pode começar? Quanto tempo que duraria um tratamento? Obviamente que isso daí é extremamente particular, mas muitas pessoas às vezes têm esse pensamento, cuidar da minha saúde mental pode vir a ser caro, mas existem caminhos, né? Existem serviços públicos que qualquer pessoa pode ter acesso, então CAPS, né, Centro de Referência à Assistência Social, Álcool Drogas, também que cuida da saúde mental. Temos os postos de saúde do SUS para cuidados. E ainda é tão complicado essa coisa da saúde mental, porque as pessoas acham que, então, só quem tem dinheiro pode fazer terapia. Claro que não, né? Tem também em alguns lugares centro de acolhida que oferecem em valores sociais. Então, é uma questão muito de prioridade. As consultas online, inclusive, baratearam bastante, facilitaram esse acesso. O acesso é para todos. E complementando o que a colega pontuou muito bem dessa busca da identidade e principalmente identificar os sintomas que prejudicam na qualidade de vida, é que a Jane, ela não tenha essa vida pausada em um mês. Já foi um mês. Não precisa. Exatamente. Eu estou na minha segunda semana com todo esse emaranhado de pensamentos intrusivos, automatizados, eu não consigo pensar, raciocinar. Procura ajuda. Né? Então, é tão
simples procurar ajuda, mas porque é tão complicado. Eu costumo até deixar como um grande recado, esse espaço ele é muito importante. Você está com dúvida se isso é algo que precisa procurar ajuda? Conversa com a sua rede de apoio. Quem são as pessoas que você confia? Às vezes alguém de fora pode, inclusive, te orientar melhor. Com certeza. Clarear melhor as ideias. Eu não consigo ir no psicólogo, no psiquiatra. Pede ajuda para a rede de apoio, vai comigo. Você pode me acompanhar? Isso dali, com certeza, já dá, assim, um sustento, né, para a sua atitude de cuidar melhor de você. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete, que eu estou curiosíssima para saber. Pedimos a sua verdade e cá ela está. Então vamos lá, a gente perguntou qual pensamento mais pode atrasar a sua busca por um tratamento. Alternativa mais votada, isso é só uma fase, vai passar. 36%, se eu pedir ajuda eu vou parecer fraco. 12% outras pessoas estão piores do que eu. E lá embaixo a terapia não funciona para mim. Queria a observação de vocês com relação ao resultado dessa enquete. Bate um pouco com o perfil daquele paciente que bate pela primeira vez na portinha de vocês para pedir ajuda? Sem dúvida. Total. Concorda? Sem Total. dúvida. Eles demoram muito, né, para buscar ajuda. E também eu vejo assim que o primeiro ele está somando com o segundo. Os dois aí campeões de audiência, porque você vê, às vezes a pessoa fala assim, vai passar. Mas esse vai passar, às vezes é uma desculpa do próprio inconsciente, não está ainda traduzido a nível de consciência, mas carrega aquele estigma. Espera mais um pouquinho. Para quê? Porque, no fundo, por todas essas décadas que se carregou de que é um sinônimo de fraqueza, de que você está dando defeito, você já não é mais tão atraente para a sociedade. Então, num processo inconsciente, você também carrega e dá esse álibi, esse mecanismo de defesa vem e te dá essa desculpa. Vai passar, segura mais um pouquinho, mas ele está sendo impulsionado por um mecanismo inconsciente, para que você não se sinta segregado pela sociedade. E aí eu vou fazer um adendo aqui, a colega vai concordar. A pessoa, ela começa nesse processo de procrastinação, de buscar ajuda, a colocar gratificações imediatas. Aí a gente vai falar de dependências, compulsões, impulsividade. Então a pessoa ela recorre ao uso de substância, álcool, drogas, uso excessivo de celular, dependência de jogos. Para fugir dessa realidade. Exatamente. E aí eu vou me preenchendo com isso. Muito bem colocado. E eu vou adiando, vou me abandonando, né, doutora? E entra aquele prejuízo que você comentou, né, na sua orientação para o Gilberto. Está trazendo prejuízo? Olha a importância de buscar ajuda o quanto antes. E como vocês falaram aqui, né, gente, todo esse tratamento ele é multidisciplinar e envolve, inclusive, além da sua força de vontade, algumas mudanças no seu dia a dia, porque o sono interfere, a alimentação interfere, né, a prática de exercício físico. Muitas vezes a gente não faz essa correlação, mas tem tudo a ver também. São muitas variáveis conjugadas e uma das coisas que eu vejo assim como muito positivo para corroborar essa lei, né, que vem aí de 2023, é exatamente a atuação das empresas agora. Porque a maior parte do tempo nós passamos no nosso trabalho. E hoje as empresas estão olhando aí de uma maneira maravilhosa, porque tem uma lei que deve ser seguida e essa lei foi atualizada recentemente aí da necessidade de se observar os riscos psicossociais. Devido, como você bem colocou também, Dani, a demanda crescente aí dessa estatística de afastamento. Agora, veja, essas pessoas que têm algum problema, se ela encontra no ambiente de trabalho uma avaliação, um profissional que está ali disponível para identificar os problemas, não é verdade? Aonde ela passa a maior parte do tempo e ela vai ter essa escuta e vai ter a possibilidade de um tratamento, isso é benéfico tanto para o empregador como para o empregado. Que vai, inclusive, né, atuar de forma melhor até para a empresa, né? Ser um excelente colaborador. Doutoras, gostaria demais de agradecer a presença de vocês. Passou muito rápido, não passou, gente? Gostaria, claro, de aproveitar para passar para você que nos assiste os contatos aqui das nossas doutoras. Infelizmente, o nosso tempo foi curto, mas eu tenho certeza que vocês vão ter ali a liberdade de
adicioná-las e encaminhar a perguntinha que ali ainda ficou. Doutora Tatiane Paula, psicóloga clínica, deixa à sua disposição o Instagram, tatianepaula.psi, e a doutora Gislene Gorgueira, neuropsicóloga, deixa à sua disposição. Instagram, Instituto Gislene Gorgueira. Temos também um site, perfeitamente.app, e o WhatsApp, 0 operadora 11 916 17 31 31. Espero que vocês tenham aproveitado aqui essa consulta. A gente pode se encontrar amanhã, neste mesmo horário, 16 horas. Até mais, pessoal.